dia, minha gente! Estamos aqui na nossa live hoje, super especial, porque estamos finalizando o livro de Gênesis em seus 50 capítulos, onde vimos aí toda a história, né? Desde o início, desde a criação do homem, e estamos aí no final dessa época, dessa era dos patriarcas, e é um momento muito importante para o nosso entendimento de todo o plano de redenção. Então, faremos a leitura hoje, em especial, do dia de hoje, segunda-feira, e do dia de amanhã, terça-feira, tá bom? Mas teremos esses 2 dias para refletir nessa história, para meditar nesse texto bíblico, na porção das Escrituras para esses 2 dias. Vamos fazer então a leitura de terça-feira para que a gente possa finalizar o livro, né? Já que a nossa live é apenas no dia de hoje, tá bom? E amanhã, quando eu vi que amanhã finalizaria o livro, eu não ia conseguir fazer a live amanhã, então eu falei, vamos fazer hoje. E coloquei lá na enquete e muita gente pediu para a gente finalizar mesmo hoje, fazermos essa leitura aqui juntos. Então eu estou muito animada com isso, gente. Esse texto aqui para a gente finalizar, eu nem sei te dizer quanto que eu estou animada com isso, para a gente meditar nessa palavra tão maravilhosa, aprender mais com esse Deus maravilhoso, não é mesmo, minha gente? Pois bem, hoje então, né, considerando até amanhã, mas vamos dizer aqui que nós vamos ler esses capítulos de hoje e de amanhã, nós vamos finalizar o primeiro bloco. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Vocês lembram que o nosso plano de leitura bíblica, na ordem cronológica, em 2 anos, onde diminuímos a velocidade e aumentamos a profundidade, o primeiro bloco desse nosso plano é qual, minha gente? É a era justamente dos patriarcas. E nós vamos finalizar no dia de hoje. Sensacional! Eu estou animadíssima. Já envia aí esse aviãozinho. Essa live de hoje vai estar, gente, espetacular. Eu estou animadíssima, porque nem sei dizer, gente, nem sei dizer para vocês o quanto que eu amo isso daqui. Então, vamos lá, eu já vou abrir aqui a minha Bíblia. Exatamente, Fer, a época, justamente esse período aí patriarcal, nós finalizamos no dia de hoje, tá bom? Já prepara aí o teu material, o teu caderninho, gente, a tua Bíblia, porque olha, não dá não? É sensacional. Vamos lá então para Gênesis no capítulo 48 e envie esse aviãozinho aí, para que mais pessoas estejam aqui com a gente, desfrutando desse tempo aqui, da leitura bíblica, da revelação de quem Deus é. Gente, é muito bom. Amém, minha gente? Vocês viram que eu estou empolgada, né? Já falei um monte de coisa aqui, ó, em pouquinho tempo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Opa! Tá bom, gente? Nós temos aqui algumas perguntas, né, que eu coloquei ontem na enquete aqui pra gente responder algumas perguntas. Vou responder algumas perguntas aqui e eu achei muito interessante, porque muitas perguntas que eu tive aqui, né, foram perguntas repetidas. Então eu falei, gente, vamos falar sobre isso, né? Então isso é demais, gente, isso é demais, porque... E é muito maravilhoso ver o tipo de pergunta, porque a gente vê que, assim, a gente vai dividindo esse tempo e vai vendo que a gente passou daquela leitura rasa, superficial, a gente quer entender, né? A gente quer mergulhar. É isso, gente, esse é o propósito. Não é uma leitura onde a gente vai fazer um cheque no final do dia. Ah, eu li, é obrigação. Não, 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 gente. É um despertar do amor pela palavra, do amor de Deus, por conhecer quem Ele é, que vai se revelar como? Na nossa busca pela palavra, por ler a palavra, pelo desejo, por amor à palavra de Deus, por apaixonar-se pela palavra. Apaixone-se pela Bíblia. A cada dia mais. Vamos lá então, minha gente, vamos dar graças a Deus por esse dia. Porque se nós estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovaram por mais um dia, não é mesmo? Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Nós queremos te dar graças, Pai, por mais esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovaram
mais um dia, Senhor. E nós consagramos esse dia a Ti, as nossas vidas a Ti, o nosso lar, Senhor. E que o Senhor possa nos despertar, Senhor, abrir os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra, para conhecer o Cristo, Senhor, e termos as nossas vidas ajustadas a essa verdade, Paizinho. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, minha gente. Nós estamos aqui, então, em Gênesis, no capítulo 48. E vamos já iniciar essa leitura que tá demais. Gente, a gente vai aprender tanta coisa hoje. Eu não tô nem me aguentando. Gente, sério, eu não tô me aguentando. Por isso que eu coloquei já a live do dia de amanhã no dia de hoje. Amanhã, terça-feira, não dá. Amanhã voltamos às reuniões das mulheres aqui que temos em Curitiba. Reunião de mulheres meninas dos olhos de Jesus, toda terça-feira. Amanhã nós voltamos na temporada 2026. Se você é de Curitiba, está super convidada para estar conosco. Por isso que na leitura de amanhã eu coloquei pro dia de hoje, tá bom, minha gente? Eu coloquei pro dia de hoje. Então, bora lá. Gênesis 48 começa assim, ó. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito, né? Como a gente viu já, Israel e Jacó, a mesma pessoa. Vocês estão vendo aqui, como eu falei já em outras lives aqui, né? Como a gente vai vendo aí os 2 nomes dele, né? Então ele já estava lá na sua alta idade e a gente vê aqui que ele se esforça para receber ali o José e os seus 2 filhos. Olha isso daqui, hein? Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me diz: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Olha isso aqui. Isso tudo que a gente leu aqui é o quê? Vamos meditar aqui na palavra, e eu já digo que talvez a gente passe um bocadinho do horário hoje, hein, gente? Mas olha só, o que ele está dizendo aqui? Mas é muito importante a gente ir lendo aqui esse texto. Então, o que ele está dizendo? O Jacó chega, já está no final da sua vida. No final da sua vida, ele chama, né? Ele está ali com José e os 2 filhos, né? Que ele passou tanto tempo longe desse filho. E os 2 filhos dele, ou seja, os 2 netos dele. E a gente vê que ele fala assim: ei, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. O que ele faz isso aqui? Ele faz um gancho do quê, gente? Da promessa que foi dada lá a Abraão. A promessa que foi dada a Abraão, que passou por Isaac, que passou para Jacó. Então ele está falando sobre esse encontro que ele teve. Lembra lá em Gênesis no capítulo 28. Anote aí Gênesis no capítulo 28, que você vai ver aqui quando é esse momento que ele está aqui repassando para o filho dele José, tá bom? Então, é isso aqui que ele está dizendo. Versículo 5 diz assim: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Deixa eu ver se eu tô com meu... Não tô com minha folha aqui. Vou pegar essa folha aqui. Agora, pois, os seus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus como Rúben e Simeão. Preste atenção, porque essa parte aqui, ela é muito, muito, muito importante para a gente entender. Nós fizemos um mapa mental sobre, e eu não estou com o meu mapa aqui, sobre as 12 tribos de Israel. Nós estudamos sobre isso já aqui, né? Então, nós falamos sobre as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E esses 12 filhos, nós vimos, né, que o filho José, ele recebe o quê? Ele recebe o direito de primogenitura. E por receber o direito de primogenitura, José, ele vai receber porção dobrada, né? Porção dobrada do quê? Da herança. Então a gente vê que o Jacó, com aqueles 12 filhos dele, cada filho, ele é o cabeça de uma das tribos. Mas a gente não identifica a tribo com o nome de José, sendo que José ainda era o preferido dele. Como assim? Aqui está a explicação.
José, então, ele é aquele que recebe a porção dobrada. José é aquele que recebe o direito de primogenitura. E por receber o direito de primogenitura, ele recebe a porção dobrada. Ou seja, ao invés de uma tribo, ele vai receber 2 tribos. Que serão o quê? Sobre os seus 2 filhos. Que filhos? Efraim e Manassés, que nasceram no Egito. Então é nesse momento aqui que o que acontece? O Jacó adota os 2 netos dele como seus filhos. E é por isso que os 2 netos de Jacó, filhos de José, recebem tribos na mesma igualdade dos filhos de Jacó. Como isso acontece? Porque Jacó os adota como seus. Olha isso aqui, eu vou ler de novo agora. Diz assim no versículo 5: Agora, pois, os seus 2 filhos, José, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Gente! Mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua. Agora Efraim e Manassés são meus. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que eles estão agora na mesma medida de quem? De Efraim, Manassés, de Rúben e Simeão, que são os primeiros filhos do Jacó. Tá bom, gente? Vamos continuar que nós já vamos falar sobre Rúben, tá bom? A gente vai falar sobre Rúben no capítulo 49, quando Jacó a bênção entrega a bênção, né, para todos os teus filhos. Vamos seguir aqui nossa leitura no versículo 6 e diz assim: Mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua, segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na tua herança. Mas esses 2 são meus. Eles também serão, né, aí esses patriarcas aí, tá bom, gente? Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São os meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Meu Deus do céu! Gente, imagine a emoção nesse momento aqui. Imagine a emoção do Jacó, já velho em idade, já desesperançoso pelo seu filho José. Ele, além de ver José, ainda vê os seus netos. Então imagine ele diante dos netos. Gente, eu tô aqui já, gente, olha, imaginando a cena, eu e meu marido, né? Quem sabe logo, logo seremos avós também. Meu Deus, eu nem acredito. Eu fico imaginando a cena, a gente fica mandando mensagem de vô, de neto para minha filha, né? Que já está casada. E eu imagino a emoção de ser avó, né? A emoção de ser avô. Meu Deus do céu. Deve ser algo assim... Eu nem sei explicar, eu acho que só sendo avô e avó para poder dizer, né? Então ele vê ali, eu imagino a emoção dele encontrando esses netos que talvez ele não podia nem imaginar, né? Então, versículo 11 diz assim: Então disse Israel a José. Tá vendo Israel? Aqui já vem o nome de Israel. A José: eu não cuidara ver o teu rosto. E eis que Deus me... Olha isso aqui que a gente acabou de falar. Ele diz assim: eu não cuidara ver o teu rosto. Eu nem imaginava que eu pudesse ver novamente o teu rosto. E agora Deus me fez ver os teus filhos também. Meu Deus, que emoção. E José, tirando-os entre os joelhos do teu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, a Manassés na sua esquerda.
À direita de Israel os fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Gente, eu não aguento não, gente. Ele diz assim, ó, no versículo 15, olha que coisa mais linda. Ele diz assim, ó, eu vou até tirar os comentários, para a gente não se distrair. Olha isso aqui, no versículo 15, e no final eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Olha só. Abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Eu creio que Jacó aqui, nesse momento, ele está falando com seu filho, ele está diante do filho que talvez ele imaginasse que ele nunca mais veria. Ele nunca mais veria José. E ele está ali diante dele ele fala: José é o Deus que me sustentou. Aqui é a primeira forma, o significado desse Deus que sustenta é um Deus que pastoreia. Esse aqui é o primeiro eco que nós vemos do Salmo 23, onde fala sobre o pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Aqui é a primeira menção que nós temos sobre um Deus que sustenta. É a primeira menção desse Deus como um pastor, como aquele que cuida, que sustenta. Que Jacó, ele como que fala? Ele coloca nas palavras dele aqui, né? É como se ele fizesse toda uma história, ele fosse lá atrás e ele se lembrasse de tudo o que aconteceu. De tudo o que aconteceu com ele. Como ele, desde pequeno, ele talvez se lembrou dos seus pais, ele lembrou do seu favoritismo com a sua mãe, ele lembrou do tempo que ele passou na casa de Labão, ele lembrou das suas mulheres, ele lembrou dos seus filhos, ele lembrou da dor quando José foi arrancado dele. Talvez ele lembrou disso tudo e ele estava ali diante de algo que para ele era impossível. E ele fala assim: o Senhor, ele me sustentou. Esse é o Deus que sustenta. Sabe por quê? Porque existe uma promessa que estava sendo preservada. Existe uma promessa que estava sendo preservada. E aí ele diz assim, ó. Versículo 17, vendo José que o seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão do seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Olha isso aqui. Ele cruzou as mãos e ele abençoou o mais novo diante do mais velho. Olha lá. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Meu Deus! Assim o abençoou naquele dia, declarando por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te demais que os teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Nós vemos aqui que o pai, Jacó, que acaba de tomar os seus 2 filhos, os 2 netos dele, agora os adota como filhos. Deixa eu tirar aqui para eu olhar. Para eu olhar para vocês.
Então, o que acontece aqui? O Jacó, ele acaba de adotar os seus netos como filhos seus, então eles também receberão as tribos, né, serão cabeças de tribos assim como seus filhos. Por isso que ele os adota. E quando ele os adota, ele troca as mãos ali e abençoa o menor como o maior. A gente vê que esse também é um padrão que vem se repetindo, onde o menor, né, vai estar acima do maior, como nós vemos aí à medida que a história se desenrola, não é mesmo, minha gente? Então a gente está vendo esse padrão aí se repetir, tá? Então o que a gente precisa ver é que esse capítulo 48 aí, ele foca justamente nisso, nos dois filhos de José. Primeiro, eles são adotados, eles recebem a bênção do avô agora já como filhos seus, tá? Isso é bem importante e por isso eles são cabeça das tribos. Capítulo 49, agora nós vamos ver as bênçãos que Jacó então declara sobre os seus filhos. E essa bênção aqui, ela carregava algo muito, muito importante, porque era também a transmissão que ele fazia do quê? Da promessa que havia sido dada. Esse aqui era o momento que o pai, né, esse patriarca aqui, já no final da sua vida, ele declarava na vida dos seus filhos, e aquilo ali, essa palavra, ela não podia voltar atrás. Né? Aquilo que o pai declarava, a bênção profética sobre os filhos. Por isso que quando Esaú e Jacó, né, quando nós vimos lá na história sobre Esaú e Jacó, que Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó, acontece toda aquela história com Jacó, que ele, juntamente com a sua mãe Rebeca, né, ele se veste aí de pelos, põe pelos para enganar o seu pai, como se ele fosse Esaú. Ele recebe a bênção do seu pai, e quando Esaú chega, ele tenta voltar atrás naquela bênção que o pai já tinha dado, e nada feito, não pode. Ele não pode mais voltar atrás. Então esse aqui era um momento esperado por toda a família. Era quando o pai já estava bem avançado nos seus dias e ele passava a bênção, ou seja, ele transmitia aquela bênção que tinha sido passada de geração pós geração. Então esse momento aqui é um momento muito importante, onde Jacó então, ele pede para que os seus filhos se reúnam na sala de estar. Na sala de estar da sua casa. Ele reúne todos os filhos e ele vai então anunciar a sua bênção, a bênção sobre os seus filhos. E é interessante a gente imaginar essa cena, e eu quero que você entre dentro daquela cena ali. Porque diante daquela sala de estar, onde Jacó chama os seus 12 filhos, eles sabem que aquele momento vai ser o momento da bênção. Eles sabem que o pai já está velho e que a bênção vai ser dada. Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Ai, gente, eu não aguento, meu Deus do céu. Ó, e diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e lhe disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que hás de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Então começa o burburinho, os filhos começam a falar: o pai tá chamando, o pai tá chamando, o pai tá chamando, a bênção, né? Ele vai declarar aí a bênção, então vamos nos reunir, e os filhos ficam todos aí ao redor do pai, e o pai vai fazer então esse momento onde ele vai abençoar cada um dos filhos com a palavra de Deus, nessa palavra profética sobre a vida de cada um desses filhos. E ele começa, claro, que com o filho mais velho, tá? Que é justamente Rúben. Deixa eu tirar aqui. Ele começa então com o filho mais velho, né? Que é o filho, o seu primogênito. Mas nós vamos ver que esse filho primogênito, ele perde o direito, apesar dele ser o primogênito, ele perde o direito de primogenitura. Nós já falamos sobre isso. Vamos ler aqui o que o texto diz. Nós estamos no capítulo 49, no versículo 3, diz assim: Rúben
ele começa a sua bênção, né? Então é aquele momento de tensão. Então quando ele ouve falar o nome dele, Rúben, o que acontece? O peito dele estufa, gente. Estufa o peito de Rúben, porque ele fala, nossa, agora a bênção vem para mim. Por quê? Porque existia o direito de primogenitura, né? Eu fiz uma live aqui falando sobre isso, eu vou falar mais uma vez, recapitular. O texto bíblico vai dizer para nós, lá na lei, lá em Deuteronômio, no capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. No versículo 17 ali, nós vemos o quê? Nós vemos que a bênção da primogenitura, o direito de primogenitura, dava então essa porção dobrada, como nós já falamos aqui, né? E esse direito de primogenitura, ele era dado para o filho que às vezes podia ser não o que primeiro nasceu, como é o Rúben. Mas aqui nesse momento a gente imagina uma cena e talvez o Rúben achasse agora é o meu momento de brilhar na frente dos meus irmãos, porque eu vou, o meu pai agora vai declarar o meu direito de primogenitura, que vinha o quê? Ele carregava o nome da família, né? Ele era aquele líder, tanto espiritual como diante de todo o seu clã. Ele era aquele que respondia, ele tinha esse direito de primogenitura, então a porção dobrada, então era algo, né, que realmente enchia o peito da pessoa de poder receber esse direito. Mas quando o pai começa a falar, ele diz assim, Rúben, tu és o meu primogênito. Sim, Rúben, você foi o primeiro a nascer. Minha força e as minhas primícias e as primícias do meu vigor. É verdade, Rúben, você é esse mesmo. E ele tá lá estufando o peito. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. É esse mesmo. E ele tá assim, ó. Como que ele tá agora, diante dessas palavras aqui do pai? Ele tá o quê? Olhando pros irmãos, tá falando, eu sou o cara. Eu sou o cara. Versículo 4 diz assim, impetuoso como a água. Como a água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Ele, diante de todos os irmãos, diante de todos os filhos, o que ele faz aqui? Ele expõe aquilo que talvez a gente não sabe, se os irmãos sabiam, se os irmãos não sabiam, mas o pai sabia. O pai sabia, e nesse momento aqui, então, é declarado que ele perde o direito de primogenitura. Por quê? Porque ele subiu ao leito. Lembra? Ele dormiu com Bila, a concubina do seu pai. Gênesis 35, no versículo 22. Nós lemos lá o texto, onde ele dorme com quem? Com Bila, a concubina do seu pai. E o seu pai o soube. Então, o Rúben aqui que estava com o peito estufado, ele começa o quê? A murchar. Fica bem pequenininho. E o pai continua, porque a bênção é declarada para cada um daqueles filhos. Aí ele vem e fala assim, Simeão e Levi, ele já coloca os dois aqui de uma vez só. São irmãos, a sua espada são instrumento de violência. Violência. No seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Isso aqui ele está declarando em relação a Simeão e Levi, com a fúria e a violência que eles agiram, com aquilo que aconteceu em Gênesis no capítulo 34. Anote aí, Gênesis 34, e lá nós temos aquela história que acontece com a sua irmã Tamar. Né? Então você deixa aí anotado, e é diante disso, né, por causa daquela situação ali, que ele declara essas palavras aqui sobre esses dois filhos. Depois dele vem Judá, e ele diz assim, ó, Judá, teus irmãos, e eu te convido a grifar o nome de cada um dos filhos que aparecem aqui, tá? Para você já ir identificando. Então, veio Simeão e Levi, observem aqui, né?
quando ele diz ali, ó, no versículo 7, ele diz assim, maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. A gente vai ver que futuramente o povo da tribo de Levi, ele é todo espalhado por Israel. Mas vamos ver isso, mas guarde aí essa informação, tá? Versículo 8 diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurvar-se e deitar-se e deita. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? Ele está dizendo assim, Judá é leão. É leãozinho. Ele vai falar agora, no versículo 10, ele diz assim, ó, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele está dizendo assim, ei Judá, você é leãozinho. De Judá vem quem, gente? De Judá vem o Messias prometido. Aquele a quem o Senhor está dando uma palavra profética aqui, lá na frente. E isso aqui está apontando, não unicamente aqui, ajudar o leãozinho, mas está apontando para quem? Para aquele que seria o leão da tribo de Judá. Por que nós ouvimos tanto falar do leão da tribo de Judá? Porque é Jesus Cristo. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. É a quem o Senhor está dizendo através dessa profecia aqui. Vamos para Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Deixe a cordinha aí, vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, no versículo 5. Vamos lá comigo aí, gente. Não, gente. Diz assim, ó. Abre lá a sua Bíblia. Diz assim, ó. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse que venceu? Quem é o leão da tribo de Judá? É o nosso Messias prometido. É aquele que pisaria a cabeça da serpente, de Gênesis 3, versículo 15. É ele, é o nosso Jesus. Ele vem então da linhagem de qual dos filhos? De Judá. E você pode pensar, por que não de José? Por que não de José? A gente viu a história toda de José aqui, desde o capítulo 37 de Gênesis. Ele vem de Judá. E o texto bíblico diz assim, ó, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da jumenta, a videira mais excelente. Levará as suas vestes no vinho, lavará as suas vestes no vinho, a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. De quem ele está falando? De Jesus, o Messias prometido. Jesus, ele vem da linhagem de Judá. No final, nós vamos falar sobre isso, sobre José e Judá, tá bom, gente? Vocês me lembrem aí. Versículo 13 diz assim, ó. Zebulon habitará na praia dos mares. Aqui outro filho, Zebulon, né? Zebulon, filho de quem? De Lia, lembra? Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Quando você estiver lendo esse capítulo 49, faz a sua leitura junto com um mapa mental sobre as 12 tribos que nós fizemos. Tá? Faz isso aí. Pega o seu mapa mental que nós já construímos aqui na live e vai lendo cada filho com cada bênção que ele recebe, olhando o seu mapa lá. Tá bom? Vai fazendo isso que é muito interessante. Eu não tô com o meu aqui, gente. Senão eu já pegava para te mostrar aqui, mas eu não tô com ele aqui.
seu limite se estenderá até Sidom. Versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se a trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá. Desligar aqui, tá frio, gente. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. José, aí começa a bênção de José, gente. Versículo 22 do capítulo 50. Do capítulo 49. O capítulo 49 é o capítulo da bênção de Jacó aos seus 12 filhos. E aqui, então, ele inicia falando sobre José. Olha o que ele diz. José é um ramo frutífero. Lembra? Junto à fonte. José, o seu filho, né? O seu filho aí, que ele ficou tanto tempo longe, que ele amava tanto, e agora ele estava diante dele, e as palavras foram para José. José, mas vocês percebam que ele vai dizendo aí a bênção, né? Sobre desde o primogênito até o menor. Então diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os teus irmãos. Meu Deus. Olha isso aqui. A gente vê aqui, né, que ele... distinguido entre os seus irmãos. Ele recebe essa bênção da primogenitura, como nós vemos lá em 1 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Eu já falei disso, mas eu quero ler aqui, porque também foi uma das perguntas que nós tivemos aqui. Abre lá comigo em 1 Crônicas, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Tá? Aqui vai dizer justamente sobre essa bênção dobrada da herança, tá? Diz assim, ó, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do teu pai, como nós já falamos em Gênesis 35, versículo 22, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. Quando que ele recebe esse direito de primogenitura, a gente vê que o Israel, ou Jacó, fala aqui diante de todos os irmãos, ei, ele será o distinguido entre os seus irmãos. É ele. É quem? É o José. Versículo 27 finaliza com o filho mais novo, o Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou o seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo
em posse de sepultura. Lembra que ele comprou esse campo e lá ele enterrou também Sara, olha lá. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac, Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está comprados dos filhos de Et, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Nós finalizamos o capítulo 49 com a morte de Jacó. Capítulo 50 fala assim: então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: o meu pai fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir, sepultar o meu pai, depois eu voltarei. José então pede para sepultar o pai em Canaã. Sai do Egito e vai até Canaã para sepultar o pai como pedido último do seu pai. A confiança que José tinha com Faraó era tão grande que ele permitiu. Olha isso aqui. Respondeu o Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e os seus irmãos, e a casa do seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é esse dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhe havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara no campo por posse da sepultura de Efron, o heteu, fronteira a Manre. Versículo 14. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que eles subiram para sepultar o seu pai. Então agora eles retornam ao Egito, né? Já o seu pai morto, eles retornam então ao Egito. E olha lá o que acontece. Capítulo 50, versículo 15, já estamos aí no final desse livro e desse período aí dos patriarcas, finalizando o nosso primeiro bloco de leitura bíblica, que eram os patriarcas, tá? Então diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Ou seja, eles estavam conscientes do mal que eles haviam feito a José. E eles falaram: agora que o pai morreu, agora a gente está lascado. Agora ele vai acabar com a gente. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teu servo. Lembra? O que é isso, senão o cumprimento do sonho de José em Gênesis capítulo 37, onde a gente viu lá o sonho dele com feixe de trigo. Os irmãos estão aqui agora, clamando a ele, pedindo por misericórdia de José. Diante dele, eis-nos aqui por teus servos. Os irmãos estavam pedindo uma posição diante de José. Qual? Servos. Eles reconheceram o mal, falaram: agora a gente está lascado. José tem todo o poder para acabar com a gente. O nosso pai morreu. Nós não temos chance nenhuma contra José.
Então, qual é a chance que a gente tem? Vamos nos colocar diante dele como escravos. Vamos diante dele, nós pedimos para que sejamos seus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros, as vossas filhas. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Os irmãos chegam diante de José e dizem assim: José, nós queremos a posição de servos teus. Nós reconhecemos que fizemos o mal contra você. E você tem total direito de nos tratar como você quer. Mas pela misericórdia nós clamamos que a gente possa ser tratado por você como escravos, como servos. E José olha para eles e fala assim: é verdade, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus, aquele que me sustentou durante todo esse tempo, Ele tornou o mal em bem. Para quê? Para que todos nós pudéssemos ser salvos. Por que Deus fez isso? Porque Ele sustenta a promessa dEle. Ele preserva a promessa dEle, para que fosse preservada a semente. Ele nos sustentou e foi Ele quem me colocou neste lugar. Ele ressignifica aquilo. Através de uma misericórdia, Deus aqui está mostrando a sua graça, com uma misericórdia que aqueles homens não mereciam. Porque eles podiam ser mortos naquele momento. Como eles mesmos sabiam disso. Mas José estende misericórdia, uma misericórdia que sobrepassa. Ele não só os trata, não como servos, como ele dá o melhor da terra para eles. Olha lá, José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José não apenas não os trata como servos e como escravos, como dá para eles o melhor da terra. Ele faz com que os seus irmãos tenham do melhor da terra. O que é isso se não é a graça? É a graça imerecida de Deus que alcançou aqueles homens e nos alcança hoje. Essa graça imerecida que não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez. Jesus e José. José é um tipo de Cristo. Ele é o tipo de Cristo porque ele está apontando para Jesus. Como? Como aquele que foi humilhado pelos irmãos, como aquele que foi, ele foi humilhado, ele foi entregue pelos irmãos para ser morto. Ele sofreu injustamente. Tudo isso aponta para Jesus. A gente vê que o José, ele passou por momentos que parecia que ele tinha sido esquecido, mas a promessa de Deus continuava. E José foi poupado por quê? Porque por causa dele. Deus o colocou ali para quê? Para salvar o seu povo. E assim Jesus também. Ele veio a esse mundo para quê? Para nos salvar.
Então a história de José, ela aponta para quem? Para Jesus. José é um tipo de Cristo. É um padrão que acontece na vida de José que está apontando para Cristo. Sendo que José é apenas a sombra e Cristo é o quê? É a substância real. Vocês entendem isso? E agora eu vou abrir os comentários aqui, porque nós vamos responder as perguntas para a gente finalizar isso daqui, esse texto. Ainda vou finalizar esse capítulo aqui. Porque diz assim, ó. Então, o que ele diz, né? Então, o José, ele está apontando, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele aponta o padrão na vida de José, aquilo que aconteceu é a sombra daquilo que viria a acontecer como substância, como fato, como a consumação em Cristo Jesus. Vocês entendem isso, gente? Então, quando a gente vê isso, quando a gente vê a história bíblica sendo traçada dessa forma, meu Deus! Então, eu vejo que o José, que ele foi... no final da sua vida, né, que a gente vê que ele foi exaltado. A gente vê que Cristo foi exaltado. José como sombra, Cristo como a realidade, a consumação. Mesmo no sofrimento. A gente viu todo o sofrimento, a gente chorou na história, a gente se emocionou na história. E essa história está apontando para aquele que viria como justo perfeito. O justo perfeito de Deus, sem pecado, porque mesmo esse José aqui, ele era um pecador. Jesus veio como justo perfeito, sem pecado. Então isso aqui que nós lemos em Gênesis, está apontando para aquele que viria. E onde que aponta? Para Jesus. O servo sofredor. José é o tipo de Cristo que vem no caráter do servo sofredor de Isaías 53. E quando a gente olha que aquele que é o leão da tribo de Judá, Jesus vem da tribo de Judá. Quando a gente vê isso, a gente vê que o José, ele aponta para Jesus no caráter do servo sofredor. Judá aponta para Jesus no caráter do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No caráter do servo sofredor, aquele que sofreu injustamente, aquele que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, assim como Jesus também foi vendido. Aquele que sofreu injustamente, que foi esquecido numa cela, aponta para o caráter do servo sofredor. Judá, ele aponta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. E aí termina o capítulo dizendo, José dizendo assim, olha que coisa mais linda. Gente, eu não estou aguentando isso. Gente, olha isso aqui. Quando a gente finaliza o capítulo 50 e nós finalizamos o período, o primeiro bloco das nossas leituras bíblicas, que é o bloco dos patriarcas, nós já iniciaremos então na quarta-feira o livro de Êxodo. O Êxodo é o outro bloco, é o segundo bloco. Então nós finalizamos aqui, e quando nós finalizamos isso daqui, esse texto, o texto bíblico diz que José pede para que sejam levados os seus ossos para onde? Para Canaã, para a terra que Deus daria. José está dizendo para os seus irmãos, dizendo assim, olha, uma coisa eu peço a vocês. Que os meus ossos sejam enterrados na terra que o Senhor deu.
Sabe, isso daqui, gente, é José expondo para os seus irmãos que ele nunca se esqueceu da promessa, que ele confiou durante todos os seus dias de vida na promessa de Deus. Aqui é uma esperança sobre aquilo que Deus tinha prometido. Talvez naqueles dias, naqueles anos que ele passou naquela prisão, o que o motivava todo dia eram os olhos que ele tinha onde, gente? Na promessa de Deus. Na promessa de que Deus daria a eles uma terra. De que Deus daria aquela terra ao seu povo. E quando ele fala, levem os meus ossos para lá, ele está dizendo, ei, eu creio na promessa. A promessa me sustentou. Foi essa promessa de Deus, a confiança nele, a esperança escatológica, me sustentou durante todo esse período onde eu fui, onde eu sofri injustamente. Então, nós vemos que ele pede isso, e o versículo 26 diz assim, morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Colocaram o corpo de José embalsamado num caixão no Egito. E esses ossos foram conduzidos até a terra prometida. E sabe, nós iniciamos a nossa leitura aqui, eu quero colocar a cereja do bolo, gente, as perguntas que vocês fizeram. Aqui, deixa eu ver se tem aqui, se aparece aqui pra mim. Não, não aparece. Aparecem as perguntas, como que é que aparece? Ai, aqui aparecem as perguntas, ó. Olha só. Olha só, aqui a gente inicia o livro de Gênesis e aqui eu vou finalizar, bota a cereja do bolo aí que tá demais, gente. Olha só, a gente inicia o livro de Gênesis com a criação perfeita de Deus, com o jardim do Éden, com vida, com cor, com flor, com cheiro. A gente inicia o livro dessa forma. E a gente finaliza a gente finaliza Gênesis como? A gente inicia desse jeito, colorido, com flor, com vida. E finaliza como? Com um caixão no Egito. Mas a história continua. A história continua para dizer que o caixão não é o fim. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Mas aquilo que você faz hoje, ela vai afetar naquilo que vai passar na sua vida depois da morte. Vai afetar, gente. Como é que você tem vivido a sua vida? E às vezes a gente quer viver a nossa vida como se o fim fosse a morte. A história continua. A história continua até Jesus. Até a salvação que vem a partir dele. Com uma vida eterna com ele. Ou para aqueles que não creem sem ele. Aonde você quer estar? Sabe, gente? Eu quero finalizar com a cereja do bolo de hoje. Gente do céu. Eu quero ir lá para Atos. Para a cereja de bolo de hoje. Atos no capítulo 2. Abra lá comigo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Atos capítulo 2. Abre lá comigo. Atos 2. Anote aí. Atos capítulo 2. Nós temos ali a descida do Espírito Santo em Atos no capítulo 2. A gente vai ver o discurso de Pedro. E lá no versículo 22, meu Deus, gente.
ele diz assim, ó, versículo 22 e 23, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Sabe? Aquilo que foi o ponto alto do povo na época de Jesus em relação a apagar a voz de Cristo e acabar com o ministério de Cristo, com a pessoa do Cristo. Aquilo que foi o que mais forte eles fizeram para acabar com Jesus foi a cruz. E aqui o texto bíblico está dizendo o quê? Está dizendo assim no versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos iníquas. Aqui eu quero falar para vocês assim, ó. O Senhor está dizendo através do discurso de Pedro e aqui na história, e eu quero linkar essa história aqui com a de José, em Gênesis 50, versículo 20, onde ele diz: vocês fizeram e intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O pior que os irmãos fizeram para José, o impulsionou para que ele cumprisse aquilo que Deus já tinha determinado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que amam a Deus. Olha isso aqui. Então, o mal que eles fizeram a José o impulsionou para o plano de Deus. O mal que o povo fez e planejou contra Cristo, a pior morte de todas, a morte mais humilhante de todas, o impulsionou para o plano que já havia sido pré-determinado na presciência de Deus, aquele quem sustenta toda a história, que é soberano por toda a história, que é eterno. Ele já tinha pré-determinado a morte e a morte de cruz. Eu não sei, gente. Vai aí mais um pouquinho. Vamos para o 4 agora. Atos 4. Versículo... Meu Deus do céu, gente. Versículo 27. Eu não sei. Como que você fica com a palavra dessa, gente? Sério. Isso aqui é valiosíssimo. Eu não vou ler a história de José simplesmente olhando e falando: puxa vida, olha o José, ele sofreu, aconteceu tudo isso. Ai, essa história se encaixa comigo. Ai, eu sou José, eu estou sofrendo injustamente. Essa história não é sobre você. Essa história é sobre o Cristo. Aí a gente vai para Atos, capítulo 4, versículo 27. Meu Deus. Olha o que diz. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. A morte de Cristo não foi uma morte ao acaso. Não foi por causa de Herodes, não foi por causa de Pôncio Pilatos, foi porque existia um plano desde antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa, minha gente. Deus não é pego de surpresa. Ele não se desesperou quando as coisas aconteceram, quando o pecado entrou no mundo, ele não se desesperou. Não.
Tudo já estava pré-determinado. A salvação em Cristo Jesus. Então toda a história aponta para esse plano de redenção em Cristo Jesus. Aquilo que nós vamos ler, vamos continuar lendo no Antigo Testamento, é sombra. Está apontando. E a sombra não é perfeita, a sombra não é a substância. A sombra, ela é apenas algo que vai mostrar aquilo que é a realidade, que é Cristo. Então tudo aquilo apontou para Cristo. José, a sua história, o seu sofrimento injusto, apontou para quem? Para o sofredor, aquele justo, o único justo, como na história de Jó. O único justo sofredor, Jesus Cristo. E ele diz, o Senhor sustentou toda a história. O Senhor sustentou, Ele é o soberano. A graça de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o plano redentivo do Senhor. É isso que nós vamos continuar lendo. E cada vez que a gente lê, cada texto bíblico, cada história, cada personagem, tudo aponta para Jesus. Por quê? Para que eu possa compreender que existe um plano de redenção para salvar, que eu não posso me salvar, que não é sobre mim, não é sobre o meu esforço, não é sobre a minha capacidade humana, não é. É sobre Cristo, é sobre o que Ele fez. Só Ele podia salvar a humanidade. Amém? Eu queria responder uma pergunta, travou aqui, né, gente? Não tô vendo mais nenhuma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver. Porque vocês perguntaram sobre... O que vocês perguntaram? Deixa eu ver se eu anotei. O que foi que perguntaram aqui, gente? Eu vou finalizar essa live para salvar, gente. Ai, aqui, olha, achei as perguntas, gente. Tá. Então, aqui vocês perguntaram sobre a taça de prata, né? A taça de prata fala sobre quando o José, ele queria testar o coração desses irmãos, para saber se eles fariam com Benjamim aquilo que eles fizeram com eles. A gente vê que há um crescimento e um amadurecimento no coração desses irmãos. A história de Judá também. A gente vê que Judá, ele vai amadurecendo também na sua vida, como nós vemos ali no capítulo 38, aquilo que ele faz quando ele reconhece diante de Tamar que ele se acha mais indigno do que ela. Começa a reconhecer. Então a gente vê ali, aquele capítulo 38 de Gênesis, o que? A gente percebe que há é pra gente conhecer, porque vocês perguntaram por que aquele capítulo 38 tá ali de Judá, né? Depois do 37. É pra gente ver a linhagem de Judá. E pra gente ver a história de José. Como ele foi fiel. Como ele permaneceu fiel, mesmo quando ninguém via. E Judá não. A gente vai ver também, gente, que é de Judá que vem o filho Pérez. Jesus Cristo vem de Pérez. Eu vou fazer assim uma live só de perguntas e respostas, porque é muita coisa pra gente falar. Eu vou finalizar essa live para não perder, né? Porque já passamos um pouquinho do tempo. Tá bom, gente? Eu espero que tenha sido bênção para você. E que você possa meditar no dia de hoje e no dia de amanhã. Porque nós já fizemos a leitura do dia de amanhã. Então, medita hoje, medita amanhã, faz o teu caderninho Oba. Tá bom? Deixa a palavra ministrar no seu coração. Que a gente possa mergulhar em águas mais profundas. Amém, minha gente?
porque travou para mim aqui também, não tô conseguindo nem ver aqui as perguntas de vocês. Tá bom? Deus abençoe então e até quinta às 8 horas da manhã temos a nossa live, tá bom, gente?